Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão daqui da prova da FUVEST 2006, uma questão sobre campo elétrico, tema que muita gente está estudando aí no comecinho desse ano, e eu tenho certeza que pintou alguma dúvida sobre essa questão. Então, se você não entendeu algum ponto, por favor, chegue aqui com a gente e vem resolver esse exercício comigo. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve aqui no nosso canal, nos ajude e também dê um like nesse vídeo para nos fortalecer cada vez mais. Bora lá então? Ó, então ele fala aqui uma pequena esfera de carga elétrica positiva. Então já começamos aqui, ó. Aqui uma carga de 1,5 vezes 10 a menos 9 coulombs. Ou para quem não sabe, 10 a menos 9 significa nanocoulombs, né? Ele está a uma altura de D igual a 0,05 metros, 5 centímetros acima da superfície de uma grade de uma grande placa condutora, que é essa plaquinha preta que ele está representando, e a carguinha está numa distância de 5 centímetros em relação a essa placa. Tá, ela é ligada à Terra, induzindo sobre ele uma superfície uma carga negativa, como mostra a figura 1. Tá bom. Então, aí, devido a essa diferença de carga, as cargas fazem com que essa parte aqui fique negativa, atraia, né? Essa parte fica aqui negativa. O conjunto dessas cargas estabelece um campo elétrico que é idêntico apenas na parte de cima da placa. Essa informação aqui parece bobinha, mas você vai ver que ela vai ser bastante importante para responder o exercício. Ó. Então, esse campo elétrico é idêntico apenas na parte de cima da placa ao campo gerado por uma carga mais Q e uma carga menos Q, como se fosse uma imagem de Q, que se ele tivesse sido colocado na posição na figura 2. Então, veja, ele fala que o campo elétrico é idêntico apenas na parte de cima, tá? Então, é válido nesse sistema aqui somente nessa região, acima da placa. E quando a gente pensa nisso, essas carguinhas negativas fazem com que esse sistema seja tratado desse modo, como se tivesse uma carga mais Q aqui e uma carga menos Q por aqui. Então, esse sistema pode ser analisado matematicamente com a relação de mais Q em cima e menos Q em cima apenas na parte de cima. Acho que é isso que ele queria dizer para você. Bom, aí ele pergunta assim, determine a força em newtons que age sobre a carga mais Q. Veja que ele não perguntou a força que age em menos Q, né? Apenas na mais Q, que é onde a região do campo elétrico existe. Então, isso aqui é uma situação que ele falou que poderia existir se nós colocássemos uma carga menos Q, teria um sistema igualzinho a essa placa. Mas, de fato, a situação é essa, da figura 1, não da figura 2, né? Então, por isso que ele pergunta a força em newtons que age sobre a carga mais Q devido às cargas induzidas na placa. As cargas induzidas na placa não dá para a gente fazer muita coisa, né? Porque aí a gente teria que achar o campo elétrico aqui e não tem como a gente achar. Aí a gente recorre para a figura 2. Porque na figura 2 a gente tem uma carga de mais Q, uma carga de menos Q e uma distância de 10 centímetros aqui. Pronto. Com isso, a gente já pode começar a responder o item A. O item A diz o seguinte, a força, né? A força dele vai ser igual a K vezes o módulo da carga Q, vezes o módulo da carga menos Q, né? Que é a outra carga que a gente põe aqui, menos Q, sobre D ao quadrado. Essa é a equação da força eletrostática que existe entre eles. Para a gente poder escrever isso melhor matematicamente, a gente pode escrever que é K vezes o módulo de Q aqui a gente elimina. Então, fica K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Tá bom. Então, com isso, já podemos começar aí a montar. Essa força, então, essa força elétrica, que age aqui sobre a carga mais Q, ela vai ser, o K ele diz para a gente que é 9 vezes 10 a 9, então a gente substitui aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o Q dele, as duas cargas, um é mais, outro é menos, mas aí o módulo dele elimina isso, né? Então fica 1,5 vezes 10 elevado a menos 9. Boa. Isso tudo elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por uma distância. Tome cuidado com essa distância, porque a distância entre as duas cargas aqui vão ser de 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro, né? Então, a gente pode colocar aqui 0,1 ao quadrado. Beleza. Quando a gente faz essa conta, ó, isso vai ser, a gente pode deixar que é 9 vezes 1,5 vezes 1,5. E veja que aqui, ó, a gente tem 10 elevado a 9 com 10 elevado a menos 18, né? 10 a menos 18 aqui. Isso dá 10 elevado a menos 9. Esse é o valor aqui na parte de cima. Aqui embaixo, a gente tem 0,1.
né? 0,1 também a gente pode escrever como 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado, que vai virar 10 a menos 2. Quando a gente faz todo esse cálculo aqui, a gente descobre que essa força, 9 vezes 1,2 vezes 1,2, isso dá 20,25. E aí o 10 a menos 9 com 10 a menos 2 vira 10 elevado a menos 7. Aí se você quiser ajustar esse valor para ficar num número mais bonitinho aqui, a gente pode deixar como a força é 2, se você quiser com 2,025, ou colocar só 2 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Vou colocar aproximadamente, né? Então isso daqui eu passei, vai dar 2,025 vezes 10 a menos 6. E esse valor, a gente poderia dizer aqui que é o valor que a gente indica como o valor da força dele, aproximadamente 2 vezes 10 a menos 6. Lembrando que, para a gente arrumar essa coisa de base 10, né, a gente faz o seguinte, ó, se eu tenho o 20,25 vezes 10 a menos 7, eu ando ele uma casa, diminuo esse número e tenho que aumentar o outro. Isso vira, eu diminui de 20 para 2, e aumentei de 10 a menos 7, mais um 10 a menos 6. Então, a força existente aí, força que age sobre essa carga aqui de atração, né? Então, ela seria nesse sentido aqui, ó, na direção vertical, sentido para baixo. Bom, e tem essa intensidade aí de 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Então, isso já é uma primeira resposta que ele colocou. Ele não pediu qual era o valor, aliás, ele não pediu a direção e o sentido, mas a gente já pode deixar aí. Tá bom. Isso é o item A. Vamos para o item B. O item B, ele pede o seguinte, ó, determina a intensidade do campo elétrico E0 em volts por metro que as cargas negativas induzidas na placa criam num ponto onde se encontra a carga mais Q. Veja que nesse ponto onde foi colocada a carga mais Q, existe uma força aqui de 2 vezes 10 a menos 6. Se eu colocar uma carga de prova aqui, cujo valor é 1,5 vezes 10 a menos 9, eu acho o campo elétrico aqui. Como? A gente fala que força é igual a Q vezes o campo elétrico. Né? Aqui vamos usar a letra maiúscula, né? Que a gente está usando mais Q. Como se essa carga aqui de mais Q fosse a minha carga de prova. Porque eu sei que existe um campo elétrico aqui. E eu sei que se eu colocar uma carga de 1,5 vezes 10 a menos 9, naquele ponto, aquela carga vai receber uma força de 2 vezes 10 a menos 6. Portanto, a gente coloca aqui que é uma força de 2 vezes 10 a menos 6, cuja carga que ele é colocada aqui é 1,5, né? Lembra que se eu colocar em módulo, porque ela é positiva já, vezes 10 elevado a menos 9. E aí eu acho o meu campo elétrico aqui. Quando eu quero achar, basta a gente dividir quem está multiplicando com o campo elétrico, passar dividindo. Então, esse campo elétrico, aqui dele vai ser 2 vezes 10 a menos 6, dividido aqui por 1,5 vezes 10 a menos 9. E isso daqui a gente encontra como 4 terços, né? Ou se você preferir, aí colocaram aproximadamente 1,3 vezes 10 elevado à terceira newtons por coulomb. Esse é então o valor aqui do campo elétrico dessa situação. Aqui veja, a gente encontrou o campo elétrico naquele ponto, uma vez que uma carga de prova colocada ali, cujo valor é 1,5 vezes 10 a menos 9, recebe uma força de 2 vezes 10 a menos 6, que a gente encontrou no item A. E aí, consequentemente, esses dois valores aqui a gente encontra. Então, vamos notar aqui, eu vou deixar anotado essas informações aqui, que eu vou apagar essa parte aqui, mas eu já vou deixar que primeiro, no item A, tá? No item A a gente tem que o valor da força elétrica vai ser de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. E no item B, aqui, a gente tem que ela vale 1,3, o campo elétrico, né, lá naquele ponto, 1,3 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. Então, essas são as duas respostas, que eu vou deixá-las aqui gravadas para vocês. E nós vamos apagar essa parte aqui e vamos continuar aí fazendo os exercícios, os itens C e D, que vai precisar de uma figura e a gente vai continuar por aqui.
Bom, e vamos terminar aqui. A gente já apagou os itens A e B. Se você tiver qualquer dúvida, retome lá na parte, no comecinho do vídeo. E agora a gente chega na parte C, que ele pede aqui, ó, represente no diagrama de folha de respostas no ponto A. Então, ó, vamos pegar ele aqui, ó, na folha de respostas no ponto A, tá? Os vetores de campo elétricos do E positivo, que é dessa carga positiva, e o E menos, que seria representado pela carga negativa aqui, que poderia ser colocada nesse ponto, causadas respectivamente pelas cargas mais Q e pelas cargas induzidas na placas, bem como a sua resultante EA. Tá? Então, a gente vai colocar as três cargas. O ponto A está numa distância D do ponto O e da figura muito próxima à placa, mas acima dela. Lembra que a gente falou no comecinho que a gente vai sempre analisar acima da placa o sistema. Tá? Então, nós vamos olhar aqui é como se ela estivesse sobre a placa, mas um pouquinho acima dela. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui os vetores, né? Primeiro, essa carga aqui, A, ela é positiva. Então, no ponto A, ela tem um campo elétrico de afastamento. Então, vamos marcar aqui, ó. Só para a gente acertar a direção, ó, podemos fazer ele direto aqui, ó, passando em um de outro. Então, esse ponto aqui eu vou apagar, tá? Só para acertar a direção. O campo elétrico gerado pela carga mais Q no ponto A, ele tem esse sentido aqui, ó. Tem essa direção diagonal, sentido para baixo e para a direita. Agora veja, e para a gente achar essa aqui, é o que a gente pode chamar de E+. E+ aqui, ó, o campo elétrico gerado pela carga positiva. Porém, o campo elétrico aqui gerado pela placa é a mesma coisa como que eu achasse o campo elétrico gerado pela carga menos aqui. E essa plaquinha do campo elétrico pela carga menos, ela vai ter essa característica, que a gente pode até colocar assim, quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai descer 5 aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Então seria nesse ponto aqui. E aí esse ponto a gente vai ter um campo elétrico, vamos ajustar o sentido aqui, vai ser esse, ó. Vai ser essa direção aqui. Então, ficou meio tortinho aqui. Nessa direção. E aí vamos apagar aqui só para ficar do mesmo tamanho. Essa direção para onde ele está indo aqui, que é onde é o ponto onde a carga está, né? A carga de menos Q aqui, ó, menos Q, ela tem esse caminho aqui a ser seguido. Né? Então, como ele está na mesma distância, né? A distância da placa até aqui, por isso que eu coloquei essa carga aqui, ó, eles estão na mesma distância, D maiúsculo, e aí esse ponto a gente vai encontrar como a orientação do campo menos aqui, ó, o E menos. Então, o E mais tem essa direção e esse sentido, e o E menos tem essa direção e esse sentido. Como aqui nesse caso, eles estão sobre uma mesma distância, né? Aqui a distância que existe desse ponto a esse é dado por uma hipotenusa de um triângulo cujo um cateto vale D maiúsculo, que é esse pedaço, e o outro cateto vale D minúsculo. E aqui a mesma coisa, ó. Um cateto vale D maiúsculo e o outro cateto D minúsculo. Portanto, ambos têm a mesma intensidade, esses vetores. Se eles têm a mesma intensidade, para onde é esperado que dê o campo elétrico resultante? Né? Bem na bissetriz desse ângulo, aqui. Ó. E aí a bissetriz desse ângulo vai apontar para baixo. Então, ele vai ter essa orientação aqui. Ó. Quando a gente tem uma situação onde os dois campos elétricos são iguais aqui, a gente pode garantir que o ângulo do campo elétrico resultante sempre vai ser na bissetriz desse ângulo. Então, aqui a gente pode dizer que esse EA, que é o que ele falou que é o campo elétrico resultante, é o valor que a gente tem para esse. Aqui, vale a pena a gente também pensar o seguinte, ó, se esse ângulo aqui vai ser quanto? Né? Esse ângulo tem que ser 45 aqui, ó, 45 graus aqui nesse sistema. Se esse ângulo é 45, esse ângulo aqui também tem que ser 45, né? Se a gente fizesse aqui por semelhança de triângulo, esse ângulo é 45. E, consequentemente, se é na bissetriz, aqui é 45 e o outro também é 45. Por isso que esse ângulo vai formar 90 graus. Ele vai realmente vir para baixo aqui, porque vai formar 90 graus com a horizontal. Então, esse é um dos motivos que esse campo elétrico, o E- tem essa orientação, o E+ tem essa orientação e o E resultante tem essa orientação. Como ele pediu para que você pudesse representar, aqui está representado o item C, que é a pergunta dele. Muito bem. Agora ele pergunta assim, ó, determine a intensidade do campo elétrico EA
em volt por metro, dado nesse sistema. Então, veja, aqui é importante saber que 1 volt por metro é a mesma coisa que 1 newton por coulomb, né? Mas aqui o cuidado que a gente vai ter que ter é fazer o E1, o E- e o E+, e depois fazer a resultante entre eles, com um ângulo de 90. Como os dois são iguais, a gente pode falar que o E-, vou colocar um pouquinho mais para cima, o E- é igual ao E+. E vejam que essa relação que a gente tem aqui para eles, ó, a gente está dizendo que ele tem uma constante K, o módulo da carga, sobre a distância D. Aqui, ó, D ao quadrado. O valor da constante K é 9 vezes 10 a 9. Né? O módulo das cargas são iguais, né? É 1 vezes 10 a menos 9. 1,5 vezes 10 a menos 9. Então, independente se ela é mais ou se ela é menos, o módulo, isso aqui vai ser 1,5 vezes 10 elevado a menos 9. E a distância, né? A gente tem que ficar ligeiro aqui para achar a distância. Por quê? Porque aqui, se você perceber bem, eu vou colocar até aqui de verde, ó, a distância que a gente tem, tanto para um quanto para outro, eles vão sempre usar a distância D. Ó, aqui a gente tem uma distância D, e aqui uma distância, a diagonal aqui, né? Se você fizer Pitágoras para achar essa distância, ou a diagonal de um quadrado, né? Isso aqui é D raiz de 2. Se você não sabe isso, monte o Pitágoras e encontre essa distância que vai ser D raiz de 2. Você vai falar assim, ah, mas e o outro? O outro também usa a mesma lógica, só que aí a lógica dele, o triângulo está desse jeito, né? A distância que a gente quer, que é a distância das cargas até o ponto A, tá? A distância da carga até o ponto A vai ser D raiz de 2 também. Veja por quê. Porque aqui eu tenho uma distância D aqui, uma distância D, e aqui uma distância também D raiz de 2. A distância que a gente quer descobrir é a distância das cargas até o ponto A, que vai ser sempre o D raiz de 2, seja na carga negativa ou seja na carga negativa aqui. Tá? Então, como a distância aqui era 0,05 metros, eu posso colocar aqui, isso aqui é 0,05 raiz de 2 ao quadrado. Não se assuste, porque o raiz de 2 vai, quando elevado ao quadrado, vai virar 2. Então, quando você faz esse valor, o E- e o E+, o campo elétrico das cargas positivas e negativas, você vai ver que isso aqui vai cortar, 10 a 9 com 10 a menos 9, e isso vai ficar 9 vezes 1,5 em cima. Né? Dividido aqui, esse valor vai ser, vou escrever aqui como 5 vezes 10 a menos 2, vezes raiz de 2, e tudo isso ao quadrado. Se você fizer essa conta, deixa eu pegar minha colinha aqui, isso aqui vai dar 27 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. Ou se ele pede para dar em volt por metro, né? Então 1 newton por coulomb é a mesma coisa que 1 volt por metro. Esse é o campo elétrico dos dois, tanto esse quanto esse. Aí, para a gente achar o E resultante dele, quando o ângulo é 90 graus entre os dois vetores, a gente tem que fazer Pitágoras. Então, o E resultante vai ser, não E1, né? O E menos ao quadrado, mais o E mais ao quadrado. E isso daqui, quando a gente faz, vai ser, então, o E resultante ao quadrado, vai ser 27, igual a 27 vezes 10 a terceira ao quadrado, mais 27 vezes 10 a terceira também ao quadrado. Pronto. Quando você faz essa conta, deixa eu pegar novamente a minha colinha aqui, resolvendo tudo isso, isso vai dar aproximadamente 3,8 vezes 10 elevado à terceira volt por metro. Já ia colocar newton por coulomb, mas aí a relação é a mesma. Então, você descobre que o valor desse campo elétrico resultante aí entre eles é de 3,8 vezes 10 a terceira volt por metro. E assim você chega no resultado que você estava procurando, né? Que é o campo elétrico resultante. Nem vou chamar de ER, né? Eu vou chamar de EA, que é o que ele chama. Então, a gente chama de EA. O EA dele aqui vale 3,8 vezes 10 a terceira volt por metro, e a gente fecha esse exercício aqui. Belo exercício, você viu que é um trabalhinho, principalmente nessa parte onde a gente teve que trocar a relação, né? Ao invés de pensarmos na placa, pensarmos
numa carga negativa que substitui isso, e aí você, com essa lógica, consegue desenvolver tudo isso. Então são 3 respostas. Itens A e B a gente está no slide anterior. O item C a gente precisava fazer a figura aqui que representa cada uma dos campos elétricos, os vetores campos elétricos. E aqui o EA, que é a resultante desse ponto, a resultante das duas cargas aqui que geram EA, E-, e E positivo, E+. Tá bom? Então, trabalhinho para você fazer, espero que você tenha entendido passo a passo, bem... não precisava entender bem o conceito de campo elétrico para ir bem nessa questão. Espero que eu tenha te ajudado, e a gente continua aí para fazer os nossos exercícios. E se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve, nos ajude aí para continuarmos com os nossos vídeos. É isso aí, grande abraço, até a próxima.